Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 12 do módulo 2, zero de funções, do nosso curso de cálculo numérico. Agora nessa aula, pessoal, a gente vai falar de um assunto importante, que é a prova de convergência, tá? Então toda vez que a gente tem um método numérico sendo aplicado num problema, é importante a gente ter um respaldo na questão matemática, na questão de uma prova matemática, para garantir que esse método vai exigir um número de passos finitos. A gente não está, em princípio, definindo qual é esse número de passos ou uma estimativa do número de passos. Isso vai ser feito na próxima aula. Mas a gente tem a garantia de convergência. Porque, do contrário, se a gente não tiver essa garantia de convergência ou das condições de convergência, a gente pode aplicar um método e esperar que ele produza uma resposta e não necessariamente ele vai produzir essa resposta. Tá? Isso a gente vai ver com alguns métodos mais para frente. No caso da método da bissecção, que a gente viu na aula passada, a gente consegue fazer uma prova da convergência, tá? Então a ideia de prova de convergência aqui, no caso, pessoal, do método da bissecção, é o seguinte, ó. Pensa que você tem uma função f de x contínua no intervalo AB. Então, uma primeira condição aí de convergência é garantir que a função seja contínua no intervalo que a gente especificou inicial para aplicar o método, tá? Se a gente souber, ou se a gente tiver que f de A vezes f de B é menor que zero, a gente já sabe, aí, né, já foi provado, que existe pelo menos um ponto x que é igual a xi, e esse xi, que está entre A e B, é o zero de f de x, tá? E através desse teorema que a gente já viu nas aulas passadas, a gente consegue chegar no seguinte: olha, o método da bissecção ele pode gerar três sequências, né? Vai gerar três sequências. Uma sequência A de K, tá? Por quê? Porque é o limitante inferior. Então, os limitantes inferiores que a gente obtém ao longo do método, da aplicação sucessiva do método, né? Você vai obter ali uma sequência A de K, e essa sequência A de K é não decrescente, tá? E limitada superiormente pelo valor inicial que a gente deu para o limitante superior do intervalo, o nosso B de zero. Tá? E aí o que vai acontecer? A gente consegue então verificar que existe um valor R pertencente aos reais, tal que limite de A de K para K tendendo a infinito, ou seja, um valor arbitrariamente grande, vai nos fornecer o valor R. Então eu estou dizendo que essa sequência ela converge para um valor R. Tá? Se ela está limitada superiormente e ela é não decrescente, não tem outra forma, pessoal. Em algum momento você vai estacionar em um valor R. Tá? Para, claro, um número K de passos aí a determinar. Tá? Um número arbitrário, arbitrariamente grande de passos. Tá? Depois a gente vai ter, na próxima aula, como é que a gente poderia estipular o número de passos. Tá? Também a gente vai ter, pessoal, uma segunda sequência que é gerada, que é a sequência dos valores dos limitantes superiores dos intervalos, tá? Dos sucessivos intervalos que a gente tem ao aplicar o método da bissecção. Então o que acontece? Essa sequência B de K é não crescente, tá? E limitada inferiormente pelo limitante inferior inicial do intervalo A de zero, né? Pelo intervalo inicial A de zero, tá? E aí o que vai acontecer? Você também vai ter existe um S aqui está errado, né? Um S pertencente aos reais, tal que o limite de B de K para um K arbitrariamente grande vai ser esse valor S, tá? O que acontece? A terceira e última sequência que a gente obtém, pessoal, ao aplicar o método da bissecção, é a sequência de valores de pontos médios. Aqui, tá? Aqui também está errado, deixa eu corrigir. No PDF que vai estar na descrição do vídeo, isso vai estar corrigido, tá, pessoal? Esses errinhos aqui que eu estou circulando vão estar corrigidos. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? X de K igual a B de K mais A de K sobre 2. Tá? E sempre, sempre, o X de K vai ser maior que o A de K e menor que o B de K para qualquer K. Tá? Então, com essas três sequências, pessoal, eu vou começar a minha construção, e essa construção da prova de convergência ela vai ser importante para a próxima aula, que eu vou ter uma estimativa do número de passos necessários para eu atingir uma certa precisão. Então, a primeira coisa que a gente deve observar é a seguinte, pessoal. A diferença entre o limitante superior e o limitante inferior do késimo intervalo, ela é dada como? É a diferença
entre o limitante superior do primeiro intervalo menos o limitante inferior do primeiro intervalo, tá? Dividido por 2 elevado a k. Por quê? Porque isso aqui eu vou aplicando sucessivamente, né? Lembra que, por exemplo, para o B1, né? Vamos fazer aqui isso aqui talvez não seja tão trivial. Menos, menos A1 vai ser igual ao que? Ó, eu vou botar B0 menos A0 sobre 2, né? Aí se você pegar e aplicar o B2, vamos fazer o B2 agora, ó, B2 menos A2 igual... Por que isso? Porque eu sempre estou dividindo pela metade. O que quer dizer isso? É bissecção. Eu acho o ponto médio e eu chego em dois subintervalos, né? E escolho um dos subintervalos. Então eu estou sempre dividindo o tamanho do meu novo intervalo como metade do intervalo anterior. É isso que essa fórmula quer dizer, tá? Então é isso que eu estou expressando matematicamente. Esta frase que eu acabei de enunciar está sendo expressa desta forma, e a gente já viu isso graficamente nas outras aulas anteriores. Então, se eu substituir esse carinha daqui, né, essa primeira equação aqui, eu vou obter, então, na verdade, o que? Ó, b de 0 menos a de 0 dividido por 2 elevado a 2. Tá? Então, se eu quiser, eu poderia provar por indução, não vou fazer isso, mas poderia provar, que esse índice que está aqui no A, no B2 e no A2, ele vai ter impacto no expoente que vai estar associado a esse 2 elevado a esse expoente, do em relação aos limites inferior e superior do primeiro intervalo. Tá? E é essa fórmula geral aqui que eu estou utilizando aqui, tá, pessoal? Eu não provei, deveria provar também, poderia provar por indução, mas enfim, é essa ideia que está dada aqui, tá? Eu não fiz a prova formal, mas a gente poderia ter feito, tá? O importante agora, pessoal, é o seguinte: eu vou pegar esse resultado e vou aplicar limite dos dois lados, nos dois termos da igualdade, tá? E o que vai acontecer? Bom, esse cara daqui eu não sei o que dá, não tenho ideia. Mas esse cara daqui eu consigo fazer conta. Por quê? Porque na verdade esse valor é uma constante, aqui é uma constante, e esse cara aqui é um valor que vai cada vez ser maior, né? Tende a infinito. Ora, isso aqui é fácil de calcular, ver que o limite disso vai dar zero, né? Eu estou dividindo por um valor cada vez maior, arbitrariamente grande, então isso aqui vai dar zero. Então, esse pedacinho da igualdade, esse primeiro termo da igualdade, a gente já pode ver que vai dar zero, tá? Ok, legal, guarda isso. Outra coisa importante, essa expressão eu posso fazer o seguinte, eu posso quebrar em dois pedacinhos, né? Eu posso fazer o limite da diferença e a diferença dos limites, tá? Então eu posso fazer aqui, porque aqui é só uma subtração, então, e são sequências convergentes, né? Ambas são sequências convergentes, eu chego num valor, tá? Eu já tinha mostrado isso antes. Então o que vai acontecer? Esse cara menos esse cara é igual a zero. O limite de b de k com k tendendo a infinito menos o limite de a de k com k tendendo a infinito dá zero, tá? Então eu consigo mostrar que ambos os limites, tanto da sequência b de k e da sequência a de k, vão ser iguais. Ou seja, que R igual a S que é igual a I. Né? As sequências vão convergir para o mesmo valor. Tá? Então, o que eu posso dizer? Para todo x de k, pertencente a de b, que é a nossa terceira sequência, né? Lembra que a gente tem três sequências que são geradas. A sequência dos limites inferiores, os a de k, as dos limites superiores, b de k, e, finalmente, a sequência dos pontos médios obtidos, que é o x de k. Então, o que acontece? Esse x de k aqui a gente tinha obtido antes, pessoal, que ele vai estar sempre restrito a estar entre o valor a de k e b de k para qualquer k. Tá? Só que tanto o a de k quanto o b de k vão convergir para o mesmo valor. R que é igual a S que é igual a I. A L, né? Desculpa. Então, o que vai acontecer? Pelo teorema do confronto, isso vem lá do cálculo 1, tá? Eu consigo demonstrar a partir desse teorema que nessas condições, né, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter que
o limite de x de k para k tendendo ao infinito vai ter que ser igual a L, que é o limite do b de k e do a de k, que são os limitantes inferiores e superiores de x de k. Tá? Então, com isso eu consigo demonstrar, pessoal, que aplicando o método da bissecção, a gente vai conseguir chegar num valor. Isso aqui, essa sequência, as sequências geradas vão convergir para um mesmo valor e esse valor é o zero da função, que é isso que a gente vai provar agora. Né? A gente fala, é o mesmo valor, tá, mas é o zero da função? Não provei isso. Tem que provar isso também. Tá? Então falta provar que f de L, que é esse valor para o qual as três sequências convergiram, corresponde ao zero do f de x. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, para cada iteração k, eu vou, até que eu obtenha a raiz, eu tenho que f de a de k e f de b de k sempre tem que ser menor ou igual a zero. Menor que zero, estritamente menor que zero. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar que isso aqui é menor ou igual a zero para um k arbitrariamente grande, incluindo aí a possibilidade também de eu obter a raiz nesse processo. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Olha, eu vou aplicar aqui, né, o seguinte, eu vou fazer que o limite do produto é o produto dos limites. Tá? E ao aplicar isso aqui, eu vou obter nada mais, nada menos que f de R vezes f de S, porque isso aqui, essas sequências vão convergir, né, para esses dois valores. Né? A sequência de A de K, os sucessivos valores de K, e os sucessivos valores de B de K vão convergir, respectivamente, para R e para S. Tá? E aí o que acontece? Automaticamente, f de L vezes f de L é f de L ao quadrado. Tá? Só que lembre-se do seguinte, da onde eu comecei? Eu comecei daqui, ó. Eu vou substituir esse f de L ao quadrado por onde estava esse limite. E o f de L ao quadrado vai ter que ser menor ou igual a zero. Então eu vou escrever aqui, ó. Estou escrevendo, isso aqui está escrito. Tá? Olha, se eu tenho um valor e esse valor está ao quadrado e ele tem que ser menor ou igual a zero, a única solução que eu tenho, né, é real, né, o valor real, é garantir que f de L será igual a zero. Tá? Então, com isso eu consegui provar que esse valor L é zero da função, porque f de L tem que ser igual a zero. Tá? Se eu usar essas condições aqui que eu apliquei, eu chego nisso. Tá? Bom, pessoal, isso aqui foi importante, principalmente por essa fórmula que a gente usou aqui, para provar a convergência para um valor único, para as três sequências. E isso vai ser aplicado numa coisa super importante, que é a estimativa do número de iterações que a gente vai ver na próxima aula. Por que isso é importante? Porque, dada uma certa precisão, eu consigo estimar o número de passos que eu preciso realizar para atingir uma certa precisão usando o método da bissecção. Ou pelo menos eu consigo fazer uma estimativa desse número de passos. Tá? Então, eu espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Obrigado e espero vocês lá na próxima aula, na aula 13, pessoal. Tchau!